No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje trata de um tema muito importante. A gente fez uma conversa especial com o Cláudio Castilho, que é secretário-geral do Sindicato Nacional dos Aeronautas, o SNA. Aeronautas são os pilotos e a tripulação dos aviões. O que acontece é que tem uma norma regulamentadora, é uma regulamentação, na verdade, uma regulamentação brasileira da aviação civil, que está fazendo com que a escala dos trabalhadores, em especial dos pilotos, seja algo que seja realmente absurdo. É algo realmente absurdo, né? Uma escala de 12 por 12, enfim, provocando fadiga nesses trabalhadores, colocando a segurança dos voos em risco. A gente vai falar sobre isso. Vem com a gente que o Jornal da CUT está só começando. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. O Jornal da CUT, então, fala sobre ela é chamada de RBAC, né? Regulamentação Brasileira da Aviação Civil. A gente vai fazer aqui uma conversa, né? Aliás, a gente já fez essa conversa, a gente gravou essa conversa aqui e vai reproduzir no Jornal da CUT, para que você tenha consciência, tenha a noção do que acontece com a escala de trabalho dos aeronautas, que são, repito, os pilotos e a tripulação dos aviões. Então, só para a gente fazer um breve resumo, eles têm uma escala de 12 que pode chegar a 14 horas por dia, com apenas 12 horas de descanso. E aí você pega o trajeto dele chegar em casa, dele voltar para o aeroporto no dia seguinte, o tempo de descanso dele fica muito ruim. Tem a questão também dos horários que são flexíveis, mas quem vai falar sobre tudo isso com a gente, a partir de agora, então, é o Cláudio Castilho. Vamos ouvir. Eu queria começar perguntando para ti, Cláudio, é o seguinte, o que diz, de fato, essa regulamentação em termos de jornada de trabalho? Vamos lá, o RBAC, como ele já diz, ele é uma regulamentação de uma agência reguladora. Então, a agência reguladora, ela está versando sobre jornada de trabalho. E o que eles fizeram? Eles pegaram uma tabela da FAA, que é dos Estados Unidos, e fizeram Ctrl+C e Ctrl+V aqui para o Brasil. Porém, nos Estados Unidos, as agências reguladoras, elas versam sobre jornada de trabalho na visão de safety. Safety é segurança de voo. Então, eles entendem que 13 horas de jornada, 14 horas de jornada, não há risco de fadiga do aeronauta. Porém, nos Estados Unidos, o que prevalece é acordo e convenção coletiva. Então, a Delta, American Airlines, ela tem que fazer os acordos e convenções com os sindicatos pertinentes ali da categoria. Certo. Aqui no Brasil, a ANAC, a gente já tem alguns processos, porque as empresas entendem que se a agência coloca uma jornada que extrapola 12 horas, ela pode aplicar. Então é uma questão de entendimento. Na jornada atual, nós temos ali uma tabela definindo 12 horas, 13 horas, com mitigação de fadiga. Porém, a agência agora está fazendo uma revisão do RBAC 117 e aumentando essas jornadas. Não só diária, que vai indo para 14 horas, mas a mensal com 100 horas de voo. E nós estamos alertando, fazendo algumas movimentações, fizemos até um ato em Brasília na sexta-feira, no aeroporto de Brasília, depois na agência, que a agência não está verificando a questão do risco de segurança, né? Segurança de voo, porque os aeronautas já estão fadigados. Né? Porque o que as empresas aéreas no Brasil fazem? Elas utilizam o máximo de jornada e o mínimo de descanso. Então o aeronauta hoje, André, ele faz uma jornada de 12 horas, ele para em um estado, em uma cidade diferente, ele tem 12 horas de descanso. Sendo que essas 12 horas de descanso se contabiliza assim que ele sai do avião. Então ele tem que pegar transporte, ir para o hotel, já está contando o descanso dele. Então, de descanso mesmo, o piloto, o comissário brasileiro, muitas vezes ele tem 10 horas e 20 para se recuperar e fazer o voo. E o que acentua isso, o que deixa um pouco mais problemática a situação, são os diversos horários, né? Então, o piloto brasileiro, o comissário brasileiro, ele trabalha de madrugada, depois trabalha pela tarde, pela manhã, e essa recomposição do corpo ali pega muito. Vamos supor que eu sou um piloto, eu saio aqui de São Paulo, faço uma viagem de 12 horas, paro em um outro estado, aí desse estado eu retorno para o meu local de origem ou eu vou para um terceiro estado? Como é que funciona isso? Você pode ir para um terceiro. Eu vou te dar um exemplo de uma escala aqui. Então, eu vou me apresentar em Guarulhos, 8 da manhã. Eu moro aqui em São Paulo, vou para Guarulhos, tenho que acordar às 5h30, 6 horas, para chegar no aeroporto de Guarulhos e me apresentar para o voo 8 da manhã. Naquele voo, eu posso parar 8 da noite. Eu vou parar em Recife.
tá? Então eu chego lá em Recife, 8 da noite, vou pegar um transporte, vou pro hotel, chegando no hotel, chego 9 horas, fazer check-in 9h30, e minha próxima apresentação pode ser de novo 8 da manhã do outro dia. Certo. Mas aí você pode ir para um terceiro estado. Você pode, por exemplo, ir lá para o Rio Grande do Sul ou para, enfim... Posso. Saindo de Recife, eu posso fazer Recife, Brasília, São Paulo, parando lá em Porto Curitiba. Aí eu te pergunto o seguinte, quando é que você volta para casa? Nós podemos ficar até 6 dias fora. Isso é regulamentado. Claro que às vezes 2, 3 dias volta, 1 dia volta, tem muito bate-volta. Isso, conforme uma escala de um aeronauta, é diverso, né? Mas se você utiliza o máximo, você pode ficar até 6 dias fora. Bom, mas de qualquer forma, por exemplo, se a gente for pegar o exemplo de São Paulo, você mora em São Paulo, vai para Guarulhos, a gente sabe como é que é o transporte, principalmente aqui na Grande São Paulo, é um terror, né? Porque às vezes se você pega um congestionamento nas vias de acesso ali a Guarulhos, a Dutra, por exemplo, você pode demorar até muito mais. Ou se você mora numa região distante ou distante do centro da capital, você acaba demorando muito mais. 3 horas. 3 horas, né? Para chegar. 3 horas. E isso diminui ainda mais o tempo de descanso do piloto, né? Não tenha dúvida. Então são esses pontos que nós estamos tentando que a ANAC entenda e aumente um pouco, pelo menos a questão do descanso do aeronauta, entendeu? Aqui em São Paulo, fora de São Paulo, a gente teria que ter 12 horas no mínimo de descanso no hotel, né? Muitas vezes não temos. E os horários diversos. Então o aeronauta ele tem que... Um dia ele vai dormir o período da noite, outro dia ele vai dormir o período da tarde, outro dia o período da manhã, porque os horários são diversos, né? E isso afeta muito. Né? Essa regulamentação brasileira da aviação civil, a RBAC 117, a gente sabe que ela veio durante a pandemia, foi isso, né? Quando teve uma retração... Foi um pouco antes da pandemia. Foi um pouco antes da pandemia. 2019. Mas aí veio a pandemia e aí, assim, como houve uma retração, mais de 90% dos voos não eram feitos, enfim, a gente lembra bem como é que foi esse período de pandemia, os efeitos naquela época não eram tão sentidos, assim, em termos de fadiga. É isso, né? E agora... Não, porque os aeronautas voaram bem pouco. Na verdade, a gente teve redução de salário e redução de trabalho, né? Então, a gente agora está sentindo agora. Certo. E vale para quem isso? Vale só para piloto ou para toda a tripulação? Para a categoria dos aeronautas. Aeronautas quem são? São os comandantes, pilotos e comissários. Todo mundo que voa é categoria aeronauta. É bom a gente diferenciar, até para quem nos ouve aqui poder entender, que a gente tem 2 categorias, né? Para quem trabalha na aviação, que são os aeronautas, que é o pessoal que trabalha em voo, né? Que são os, como você acaba de dizer, os pilotos, a tripulação, e tem os aeroviários, que é aquele pessoal que trabalha em solo no aeroporto, né? Isso. Na aviação nós temos 3 categorias. Então, aeronautas, pessoal de voo. Aeroviários, pessoal de solo das empresas aéreas. E aeroportuários, o pessoal que trabalha na administração aeroportuária. Sim. São essas 3 categorias. São as 3 categorias. Falei 2, são 3 aqui, então só corrigindo. Sim. E aí a gente fala o seguinte, na pandemia, só para retomar aqui, na pandemia isso não era muito sentido, porque teve uma retração, mais de 90% dos voos não eram feitos, teve redução de jornada com redução salarial e tudo. Agora, a gente falou aqui nesse nosso bate-papo, né, Cláudio, a respeito dos riscos para a saúde, né, a fadiga, enfim, os riscos para a saúde do trabalhador, da trabalhadora. Agora, isso significa também risco para a própria aviação em si, não é? O risco da fadiga de você ter um trabalhador cansado, ter um trabalhador fadigado ali pilotando uma aeronave, ou mesmo dentro ali na tripulação, isso tudo representa um risco para a sociedade no geral. É importante que as pessoas entendam isso, não é? André, sem dúvida. Tanto assim que nossas ações, pelo SMA, pelo sindicato, nós estamos alertando a sociedade civil. Nós fizemos um abaixo-assinado onde nós pedimos ali a revogação ou a modificação do RBAC 117 e passamos o abaixo-assinado para tripulantes e para a sociedade civil. Nós tivemos aí 40 mil assinaturas e alertando a sociedade civil que se trata de uma questão não só trabalhista, é uma questão da sociedade civil, de segurança de voo. Né? Porque nós temos aí exemplos mundo afora de acidentes aéreos que a fadiga foi um fator relevante. E nós não queremos isso no Brasil. Por uma questão, obviamente, ali, por uma questão de soberania, uma questão de vida humana e uma questão de saúde financeira das empresas. Nós, no Brasil, nós temos aí 4 empresas, né? Das 4 empresas, 3 ou passaram ou estão passando por uma recuperação judicial. Então,
o problema ele vai muito, muito além de uma pauta trabalhista. É um problema que envolve segurança, que envolve soberania, que envolve a vida dos usuários, né? Muito bem, Cláudio. Aliás, aqui só fazer mais um adendo aqui rapidamente. A gente está falando sobre a saúde física, né? Do piloto, da tripulação, enfim, fica fadigado, tem a questão o intervalo entre as jornadas ser curto, né, e também não ter uma regularidade nesse tempo que causa realmente um prejuízo físico, né? Mas para além desse prejuízo físico também, tudo isso também causa, esse estresse todo também causa adoecimento mental. Tô certo? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Olha, nós temos uma pesquisa que nós fizemos no SNA, onde mais de 3 mil tripulantes responderam. Vou te dar um dado dessa pesquisa. Mais de 90% dos pilotos e comissários, eles dizem que já dormiram involuntariamente em voo. Então, a gente está com o pessoal ali, trabalhando na carga máxima, descansando o mínimo possível e tendo todos esses efeitos. Não só na operação, né? Claro que o grande medo, o grande problema é a gente ter um problema na operação. Mas olhando no aspecto da vida pessoal dos aeronautas, isso afeta muito. A gente tem colegas ali que já não estão aguentando mais. Por quê? Trabalhando ao máximo e descansando ao mínimo. Sem dúvida. Vamos para a ação do sindicato, então, agora, falar sobre isso, Cláudio. O que pretende o sindicato? Qual é a reivindicação? Vou falar aqui o português, claro. Qual é a briga que o sindicato está fazendo? A gente sabe que nessa quarta-feira vai ter uma audiência pública. Queria que você falasse sobre isso também. Claro. Nós, na sexta-feira passada, nós participamos de uma audiência pública na ANAC. Nós fizemos uma ação, um protesto ali no aeroporto de Brasília, e agora nessa próxima quarta-feira nós temos uma audiência pública na Comissão do Trabalho, pedida pelo deputado Alfredinho, do PT de São Paulo, onde o nosso pleito é que se modifique o RBAC e que se tenha um gerenciamento de fadiga efetivo. O gerenciamento de fadiga efetivo, ele envolve muitos pontos, trabalhos na madrugada, a jornada de trabalho em período noturno, diurno, modificação das escalas e o mais importante, a não parametrização ao máximo, porque o grande problema hoje, nós verificamos, é que as empresas utilizam o sistema de parametrização de escalas ao máximo. Então, máximo de jornada e mínimo de descanso. E isso tem que ser controlado por um departamento de gerenciamento de fadiga, verificar esse ponto para que os aeronautas tenham uma escala mais produtiva. E aí é muito importante ressaltar que os aeronautas do Brasil, eles querem ter produtividade, porque o salário do aeronauta é sobre produtividade, mas equilibrado com um descanso e com um gerenciamento de fadiga adequado, né? Certo. Cláudio Castilho, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Aeronautas, aeronautas.org.br. O portal está lá para você ver, inclusive, essas lives, né? As lives que foram feitas aí a respeito do assunto, saber, enfim, ficar bem informado a respeito desse tema, que é uma luta não só da categoria, mas tem que ser uma briga de toda a sociedade, porque, afinal, a saúde do trabalhador está em risco, a segurança está em risco e, num geral, na sociedade. Certo, Cláudio? A gente vai acompanhar esse assunto aqui nas próximas edições aqui nossas. A gente vai falar sobre esse tema para saber o desenrolar, né, sobre o que aconteceu nessa audiência, enfim. A gente volta a informar, então, tá bom, Cláudio? Muito agradecer a sua participação. André, muitíssimo obrigado, um grande prazer falar com vocês e estamos à disposição. Essa luta é nossa. Jornal da CUT, então, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.